boa tarde. Meu nome é Priscila Souza, tá? Eu sou terapeuta quântica e acupunturista. Das técnicas que eu utilizo o Theta Healing, a barra de Axis e a cura arcturiana. São técnicas energéticas, né, que eu trabalho. Eu vou estar falando da aplicação de barra de Axis em crianças com transtorno do espectro autista. Esse transtorno é um neurodesenvolvimento infantil caracterizado por dificuldades na interação social, comunicação, comportamentos repetitivos, interesses restritos, podendo apresentar também sensibilidades sensoriais. Então, um espectro, como está falando, é a possibilidade de cada espectro autista vai ter uma característica muito singular, né? A síndrome ela varia muito de criança a criança. Tá? Em geral, tem dificuldades em se comunicar, dificuldades em situações sociais, repetem certos padrões de comportamento e demonstram interesse em número limitado de atividades e interesses. Então, o que acontece? O estímulo certo, esse tipo de criança, pode ter um grande potencial para estar atuando em algumas atividades. Vocês vão estar vendo exemplos de pessoas que têm um pouco da síndrome e desenvolvem muito bem uma determinada tarefa, repetição, né, o superfoco de ter interesse numa determinada área e ali se dedicar, e ela consegue desenvolver, claro, com o estímulo certo. Aqui é a incidência do autismo, eu peguei na revista Autismo, que ela tem uma tendência em estar aumentando, né? De 1 a 166 nascimentos em 2004, em 2018 teve de 1 a 59, 59 nascimentos. O que a gente pode ver? Né? Que as causas são 97% hereditárias e 3% por idade avançada paterna, tá? De estar caracterizando esse nascimento do autismo. Outro fator também é que agora as pessoas conseguem diagnosticar com mais facilidade. O diagnóstico ele tá ocorrendo melhor, porque antes confundiam com outras síndromes. E um problema que a gente vai ver é o diagnóstico ele ser tardio, porque os tipos de desenvolvimento, né, das técnicas geralmente é voltado para crianças. Então, quando a gente tem um indivíduo que teve já o diagnóstico tardio e ele não foi estimulado corretamente, como esse gap, né, como a gente consegue trabalhar para conseguir ter um benefício na técnica, né? É aí que entram essas técnicas energéticas. Os tratamentos, né, para o autismo hoje, eles são específicos e direcionados, né, bem individualizado, necessita de diagnóstico precoce e direcionado mais a crianças. Um dos problemas é a falta desse diagnóstico, o diagnóstico não adequado, né, de estar caracterizando outro tipo de síndrome, não identificando ser espectro autista e não dando tratamento adequado. E os adultos, né, que se veem nessa situação e são diagnosticados depois, como são tratados, se as técnicas são voltadas para a criança também é uma questão. Então, né, como solução desses problemas apresentados, o Access Consciousness, que é um conjunto de processos e ferramentas que facilitam a expansão da consciência, tá? Consciência é incluir tudo e não julgar nada, o que nos permite receber em totalidade. O que seria isso? Né? É uma técnica energética que permite trazer mais consciência para essas pessoas, e o que eu tenho visto em trabalhos com mães e filhos é que ao aplicar essa técnica, né, a mãe aplicar no filho, eles começam a ter uma melhor relação entre os dois. Como o Axis enxerga o espectro autista, né? O Axis enxerga como todos, como somos seres infinitos e com grande potencial.
Tá? Então, caracterizar esse indivíduo pelo diagnóstico da síndrome é limitar esse indivíduo. Né? Então, se eu estou caracterizando ele pela doença, eu estou limitando. Não há possibilidade dele desenvolver, né? Porque você está pensando no problema. Que tal pensar que ele tem um potencial diferente do nosso? Né? Que não é melhor e nem pior. Né? Então, a gente começa a falar de X-Men, tá? Como ser e perceber o mundo ao seu redor. O que são esses X-Men? X-Men são esses novos indivíduos que estão vindo com necessidades diferenciadas, com capacidades também diferenciadas, porque eles têm uma possibilidade de um super foco, de um desenvolvimento, desde com o estímulo correto. Né? Então, a partir daí, a gente enxerga que existe um potencial, só que a gente só tem que saber como graduar esse potencial para que a criança ou o indivíduo seja desenvolvido da melhor maneira possível. Tá? O autismo é uma palavra usada para descrever um espectro de pessoas que não se encaixam no normal. Né? Mas o que é o normal, gente? O que seria isso? Né? Tudo é um simples ponto de vista. Né? Então, seu ponto de vista cria uma realidade. A realidade não cria o seu ponto de vista. O que quer dizer isso? Né? Já viu as pessoas que são otimistas, que estão sempre enxergando que estão ganhando? E a vida delas começa a fluir de maneira mais fácil. Elas conseguem criar caminhos, enxergar que a pedra não é uma pedra, é uma ponte. Esse é um exemplo de um interessante ponto de vista. A gente tem, de um lado, um pinguim que enxerga uma pedra no caminho e o outro que enxerga uma ponte. Então, eu acho que é muito isso que a gente tem que se propor a fazer, se propor a enxergar a solução e não focar no problema. Outro ponto interessante, ponto de vista, né? Duas pessoas observando o pássaro, duas pessoas não, que são boizinhos, né? Um enxerga quanto a solidão e o outro quanto a liberdade. Então, tudo que você pensa é o que você plasma, né? Para finalizar a questão de tudo é um simples ponto de vista, né? Para uma formiga, uma gota de chuva é um tsunami. Então, olha que engraçado, né? A perspectiva muda, né? Então, talvez a família que recebe um espectro autista no nascimento dele, será que isso é uma possibilidade deles se juntarem em prol de estar criando aquela criança da melhor maneira possível e estar criando um núcleo familiar mais coeso, ou aquilo vai ser um fardo para a família? Depende de como a família está encarando a questão, né? E todo mundo colaborando e dando esse suporte fica muito mais leve para todos. Autismo não é limitação. A gente tem um exemplo, né? Como eu falei do superfoco, de você ter aí uma pessoa que ela tem as suas limitações, não é tão sociável, tem uma leve, né, espectro autismo, mas ele consegue ali focar e chegar a resultados excelentes, superiores até aos nossos, né, nessa questão. Tudo é possível com o estímulo correto. Aí ali, ó, qual é a verdade, né? A gente enxerga um interessante ponto de vista ali, ó. O que é verdade? É enxergar, né, essa figura azul, um círculo, ou enxergar o quadrado laranja? Né? Depende do seu prisma, do seu ponto de vista, de como você se posiciona para a questão. E aí, a física quântica, né, ela vem nos ajudar, e eu falo de reprogramação molecular. Né? A gente viu ali até tem florais quânticos ali atrás, né? O que acontece? Cientistas viram que a água era totalmente reprogramável. Então, pegou-se um copo d'água, ficou falando a palavra ódio, 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 e olha como formaram as moléculas. E depois pegaram mesmo um outro copo d'água, falaram amor, 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 e olha como formou o cristal da molécula de água, isso visto no microscópio.
Então, quer dizer, isso é uma programação molecular. Então, se você pode programar, né? Se você pode programar a água, a gente tem quantos por cento de água? Então, a gente é totalmente programável. Os nossos pensamentos nos programam, né? Aqui tem mais exemplos da molécula da água e da reprogramação molecular, tá? Então, quando você plasma, né, o pensamento positivo, as ideias boas, né, amor, você está vendo ali, ó, olha os cristais formados, muito mais perfeito e harmônicos. E isso acontece pra gente, nas nossas células, tá? Células em desequilíbrio energético, elas têm a característica mais elíptica, mais achatada. E as células equilibradas, elas são arredondadas, né? Então, quando você tem esse desequilíbrio energético molecular, você permite que a doença se instaure, né? Então, para fazer uma reprogramação mental, eu quero que todo mundo feche os olhos um pouquinho. Põe os pés aí relaxado, tá bom? Quero 3 respirações profundas de todo mundo, trazendo a presença, enxergando vocês, onde vocês estão agora, trazendo a consciência para vocês para a respiração. 1, 2, 3. Agora eu quero que vocês repitam mentalmente comigo. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quero que vocês respirem de novo e prestem atenção no peito de vocês, se vocês não estão mais se sentindo mais alegres, mais fortes para conseguir modificar algo, né? Então, é isso que essa técnica propõe, trazer essa facilidade. A barra de Axis, ela pula 2, não para no certo. Tá, parou, agora parou. A barra de Axis, ela é formada por 32 pontos na cabeça, né? E elas têm essas nomeações. O que foi legal, quando eu comecei a estudar acupuntura, eu vi que a craniopuntura e as barras, elas têm pontos similares, né? E você vê a parte energética dos meridianos, tudo na cabeça. Então a crânio, ela tem muito a ver com isso. Então, o que acontece? Quando a gente faz simples toques na cabeça, né, você libera sinapses neurais e permite trazer novas formas de pensamento. Então, essas novas formas de pensamento permitem com que você tenha uma nova postura diante da vida. Quando eu comecei a utilizar essa técnica, atuar com crianças, né, e mães, eu sou facilitadora de barras, então eu dou curso para a mãe e a mãe aplica no filho com esse espectro autista. E qual foi a resposta? Né? Começou a ter uma melhor interação. A criança começou a ter uma melhor interação com a mãe teve menor dificuldade. Ela foi amenizando as dificuldades que ela teve para tratar do filho. Porque uma coisa que a gente tem a gente julga muito, né? Se uma coisa é certa, se uma coisa é errada. E aí o que você vê? Quando você baixa suas barreiras, baixa o seu julgamento, você começa a enxergar melhor uma situação. E aí dá possibilidade a encontrar a solução, né? É legal mães estarem fazendo esse curso, porque permite que ela aplique no filho. E aí qual é a forma de aplicar no filho? Quando a criança, ou vendo, tem mães que aplicam com a criança vendo desenho animado, porque ficou mais fácil. Outras aplicam quando a criança está dormindo, né? E aí a mãe ela vai ver qual seria o melhor para o filho dela. É legal que eu quero ressaltar alguns pontos, que é o ponto da alegria e tristeza, né? E corpo e sexualidade, que são pontos para você trazer
essa consciência corporal, né, das pessoas com espectro autista para maior presença, né? Então, esses seriam os pontos que equalizariam as emoções. E aí você começa a ter desbloqueios de crenças limitantes, choques, traumas. E o bem legal do Barras é que você limpa. É como se você fizesse uma limpeza das ações em piloto automático. Né? Então você para de viver no piloto automático, porque até a gente vive muito no piloto automático, de fazer tudo sempre da mesma maneira. E quando você diminui essa atividade cerebral, você começa a trazer mais a presença, você permite criar o novo, e aí sim você consegue um desenvolvimento na criança. As vantagens é que essa técnica não necessita verbalização, então eu tenho possibilidade de pessoas que têm dificuldade de verbalizar o que está sentindo, ela está sendo tratada da mesma maneira. É uma terapia passiva e não vai utilizar de medicamentos. Então, se esse paciente já está utilizando medicamentos, você não está aumentando, né, a interação química do corpo dele. Você não está, você está trabalhando energeticamente e para a energia você não tem limitações, né? Como a gente foi ver na programação da água. Aqui é o efeito no cérebro de barras de Axis, antes e depois da aplicação, com 15 e 25 minutos. Que você vê a forma com que as energias elas se equalizam. E a atividade cerebral toda ela começa a ficar mais equilibrada. Porque no início você vê que existe uma atividade cerebral ali em algumas regiões e não em todo o espectro da cabeça, todo o ambiente da cabeça. E aí no final das barras você vai ter ali uma atividade cerebral equilibrada e aí sim você vai ter novas percepções, novas condutas e uma melhor consciência do corpo, né? Essa é uma terapia corporal que traz maior consciência. É legal fazer entre familiares porque né, todas as considerações que você tem em comum com você, a sua família são as crenças que vocês têm mais em comum seriam a sua família, porque seu núcleo familiar, a forma como você vive foi a forma que você trouxe essas crenças, bloqueios, limitações. Né? Então, quando você faz, por exemplo, uma pessoa da família, né, ou um filho, a mãe com o filho, você tem maiores considerações ali e quando você está fazendo barras e recebendo, você também está sendo tratado. É uma técnica bem legal. Praticar uma sessão, você recebe liberação também. Então, correr barras em familiares, em pessoas que você tenha maior convívio, é mais efetivo por as considerações semelhantes. Tá. Então, para finalizar aqui, né? O efeito de barras, né? É você enxergar que o problema não é um problema, é uma solução, né? Trazer aí a maior consciência para a pessoa, para o espectro autista, né? No caso do nosso foco. E aí você traz também enxergar uma possibilidade de melhora ali, né? Eu queria fazer uma dinâmica com vocês para provar para vocês de que nós somos seres energéticos, né, por natureza. Então, eu quero que vocês juntem as mãos. Juntem as mãos. Sim, por favor. Pode ser com uma só, se vocês quiserem. Eu quero que vocês batam a energia no timo de vocês, para energizar o timo de vocês. E aí vocês começam a fechar os olhos e perceberem a presença, observando o seu corpo. Agora 3 respirações profundas. Quero que vocês enxerguem uma bola de luz rosa, englobando todos vocês, trazendo relaxamento e calma. Vocês respiram mais uma vez e liberam qualquer crença limitante. Liberam as preocupações que hoje vocês trouxeram. Vocês podem parar de bater no timo.
Agora relaxem, com os olhos fechados. Coloque na sua frente uma bola de luz e depositem todas as preocupações que vocês trouxeram para hoje, que vocês estão na cabeça, que vocês estão enxergando que é problema na vida de vocês. Essa bola agora, ela vai mudando a cor e clareando. Ela vai ficando mais clara, mais clara, mais clara, enchendo de energia. E agora, todas essas preocupações foram diluídas. Quero que vocês imaginem um facho de luz dourada entrando no coração de vocês, limpando toda preocupação e mágoa. Respirem mais uma vez. Uma luz rosa entrando em todas as células e programando cada átomo, cada molécula do seu corpo. Trazendo para vocês a melhor sabedoria divina. Trazendo a conexão de vocês com o seu ser mais sábio, com a sua melhor versão. Você vai enxergando essa versão muito clara, como um facho de luz dourado. Você vai entrando em contato. E ele vai se integrando a vocês. Respira mais uma vez, relaxando. Enxergue a felicidade, paz e calma. E agora vocês vão voltando, com a certeza que vocês sempre podem ter contato com esse ser. Gente, nós todos somos seres infinitos e temos possibilidade de fazermos sempre, entrar em contato, né, com a gente, com a nossa melhor versão. É porque às vezes a gente fica se preocupando com um monte de problema e esquece, né, do nosso melhor potencial, que está sempre dentro da gente. Então, o que tiver no coração, eu gosto muito da prática do timo, de energizar o timo, batidinhas, que aí você traz para você essa sensação de poder, de empoderamento, que o poder está em mim, a mudança está em mim, a possibilidade, a cura, né? Nós somos curadores, nós estamos aqui, nós somos curadores, mas nós temos que ser primeiro curadores de nós mesmos, antes de ser curadores do outro, né? Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Da gente estar trazendo essa cura para a gente, trazendo essa presença, para depois estar curando para o próximo, né? E, né, como a gente ia falar aqui, né, autistas, eles têm uma hipersensibilidade energética. Então, quando a gente chega um pouquinho mais fraquinho, um pouquinho mais tristinho, eles sentem isso, né? Então, a gente não está preparado para estar cuidando do outro se a gente também não está bem. Então, quando a gente acorda, se a gente a gente mentaliza uma frase boa, se a gente entra em contato com o nosso interior, isso vem e flui de maneira muito mais fácil no nosso dia a dia. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada. Você tem alguma pergunta? Pode falar. Você tem algum contato com uma mãe de criança síndrome de Down que fez e teve alguma experiência com síndrome de Down? Síndrome de Down. Então, eu tenho, na verdade, é até um amigo meu que eu fazia com ele, eu dei o curso para a mãe dele, para ele, e aí ela conseguiu me relatar depois que ela conseguia fazer, aplicar nele quando ele via desenho animado, né? E aí ela conseguiu me dizer que ele teve uma melhor interação do tipo de estar mais presente, de conseguir responder, eu consegui ter maior contato visual, né? Que você, o que acontece? Você não tem, teria muita dificuldade na interação, né, da mãe com o filho. E foi legal também, quando aplicou barras na mãe, a gente teve uma melhora também no filho,
Porque existe um laço energético entre os dois, né? Então, quando você aplica na mãe também a técnica, você também reflete no filho. Porque a doença também, ela está ali, pode por uma questão energética do núcleo familiar, e não só para aquele indivíduo que veio, mas a questão da doença para a família é uma questão de todos. Entendeu?